Prosseguindo no estudo de História da Igreja, estamos na página 72 do terceiro livro, A Igreja sob Perseguição do Império Romano. Vamos agora ao item 19 do nosso material didático, Martírio de Cipriano de Cartago. Bom, ano 258, 14 de setembro de 258 é quando ele foi preso. Então, esse ano de 258, para nós contextualizarmos. Se nós voltarmos 150 anos na história, eu falei para vocês que no ano 100 foi um ano significativo, porque ele marcou a morte, foi um pouco antes, né, mais em número redondo, marcou a morte da última testemunha ocular da vida de Jesus, dos ensinos de Jesus, que foi a morte do apóstolo João. O ano 155 até o ano 200, 202, morreu o que nós dizemos que são as testemunhas que ouviram de João, ouviram dos apóstolos os ensinos, tá bom? No caso, Irineu de Lyon, que morreu no ano 202, e o seu mestre, tá bom? Então, nesse período que nós estamos vivendo agora, ninguém mais podia dizer, olha, eu tive com João e o ensino foi esse. Não, aqueles que foram discípulos dos apóstolos, ou do apóstolo João, o último apóstolo. Então, Cipriano, ele é, assim, talvez a pessoa mais importante desse terceiro século. Lembrando que o terceiro século começa no ano 201 e vai até o ano 300, tá bom? Então, nesse período do terceiro século, Cipriano de Cartago e Tertuliano, eles escreveram muitas obras importantes e são consideradas testemunhas respeitáveis. Por outro lado, nós estamos vendo que nesse período, ano 258, tinha morrido há 5 anos, né? Orígenes de Alexandria, que foi um herege tremendo, deixou heresias tremendas para a história da igreja, né? Ele já tinha defendido o batismo de recém-nascido, tinha defendido aquela doutrina da apocatástase, dizendo que no final todas as almas se salvariam, até a alma do diabo, tinha defendido a morte de Deus na cruz, não foi só o homem que morreu na cruz, tinha pregado um monte de heresias. Ele morreu no ano 253 e agora morre Cipriano, que é uma autoridade do bem, não uma autoridade do mal, como Orígenes. Bom, então nessa data Cipriano foi preso e levado diante da autoridade romana em Cartago. Certamente para a igreja vai ser um abalo tremendo, porque lembre-se o progresso da vida de Cipriano. Ele era um pastor, né, o principal pastor lá das igrejas da África, do norte da África, de Cartago, que era a cidade mais rica daquela região. Ele conseguiu escapar na perseguição de Décio. Quando ele voltou ao fim da perseguição, foi acusado de ter sido covarde, de ter fugido, de ter abandonado as ovelhas, mas as ovelhas falaram, não, ele é nosso pastor, nós queremos que ele continue. Então, ele voltou a ser pastor. Começou a perseguição de Aureliano, então agora o que vai acontecer com ele? Ele vai, nesse momento, ser morto. Aqui está exatamente descrevendo o julgamento dele, ok? Pois bem, então, o julgamento diante do procônsul Galério Máximos diz, eu peguei aí o texto que descreve exatamente esse julgamento. Ele diz, Galérios Máximos, ele diz, você é Tácios Ciprianos? Cipriano responde, eu sou. Galério, os imperadores mais sagrados ordenaram que você se conformasse com os ritos romanos. Cipriano, eu me recuso. Galério, preste atenção em si mesmo.
Cipriano, faça como lhe for pedido. Em um caso tão claro que eu não posso prestar atenção. Galério, após uma breve conferência com seu conselho judicial, com muita relutância, pronunciou a seguinte sentença: você viveu uma vida irreligiosa e reuniu vários homens vinculados por uma associação ilegal e se declarou um inimigo aberto aos deuses e à religião de Roma. E os piedosos, mais sagrados e augustos imperadores esforçaram-se em vão trazê-lo de volta à conformidade com suas observâncias religiosas. Considerando que, portanto, você foi preso como líder principal desses crimes infames. Olha só, irmãos, uma pausa. Lembre-se do que eu tenho explicado para vocês. Os imperadores, os romanos, eles acreditavam que os cristãos estavam causando mal para o império, porque eles não reconheciam a existência dos deuses. Então, ele está colocando, né? Você foi preso como líder principal desses crimes infames. Você deve ser um exemplo para aqueles a quem você associou perversamente. A autoridade da lei será ratificada em seu sangue. Ele então leu a sentença do tribunal em uma tábua escrita. É a sentença desse tribunal que Tácio Cipriano seja executado com a espada. E Cipriano disse: graças a Deus. Interessante essa resposta, né? Porque o cristão, ele tem que ter convicção mesmo. Ao ouvir, você vai ser morto, e você falar, graças a Deus. Né? Porque é a convicção de tudo que ele escreveu, que nós vimos antes. Eu guardei, né, claro, o martírio dele como última parte, tá bom? Então, de tudo que nós lemos, ele está honrando agora o que ele falou. Tá bom? Então, assim, ele foi executado. Então, Cipriano se tornou um testemunho na escrita e também na hora de confessar a fé em Jesus. O comentário prossegue. Cipriano foi descrito pelos historiadores católicos como alguém que esteve prestes a extraviar. Esse é o termo que eles usam. Eles fazem referência à sua posição contra a Igreja de Roma, de tolerar os bispos e ovelhas que apostataram, ou seja, sacrificaram aos deuses. Então veja, esse texto que eu vou mostrar para vocês, exatamente ele se opõe aos bispos de Roma e à forma como eles tratavam os traditores, os lápices, né? Aqueles que durante a perseguição tinham negado a fé. Tá bom? Pois bem, então eu coloquei aí um historiador católico chamado Daniel Rupes, tá bom? Que ele diz o seguinte: até a morte revelou-se em todas as circunstâncias como um homem de autoridade e de governo. Isso é o católico falando. Um católico que ele viveu viveu recentemente. Soube impor-se sem constranger ninguém, unicamente pela força do seu prestígio. Então mostra que ele tinha prestígio naquelas igrejas. Não? Mesmo ele tendo fugido, voltou, e o prestígio dele era tão grande que as ovelhas falaram, não, nós queremos ele. Né? E prossegue, ele chama Cipriano de Papa. Né? Papa Ciprianos, como lhe chamavam em todas as dioceses, tornou-se o primaz, tácita e unanimemente aceito, de todos os bispos africanos. Esta autoridade, em 2 ocasiões, pareceu prestes a extraviá-lo, porque foi ele quem liderou as igrejas africanas quando na questão dos fiéis que tinham apostatado e da validade do seu batismo, elas entraram em conflito com Roma. O que esse historiador católico está reclamando? Ele está dizendo que Cipriano
ele não fazia parte desse grupo de igrejas que estava aliada com Roma, que eu tenho falado para vocês. A igreja de Alexandria, tá bom? As maiores igrejas, elas estavam aliadas com Roma e criticando as igrejas que se separaram de Roma, como a igreja de Montano, de Novaciano, tá bom? E eu mostrei para vocês que esses dois eram pentecostais, e mostrei também que Cipriano era pentecostal. Então esse historiador católico diz que ele teve prestes, né, a se desviar, tá bom? Em duas ocasiões, a se extraviar da fé, mas na verdade é que Cipriano era um cristão, ele não estava ligado a essa igreja de Roma, porque essa igreja de Roma, ela, a igreja de Alexandria, além de serem acusadas de negar a fé durante a perseguição, elas tinham adotado as heresias. A igreja de Alexandria apoiava totalmente a doutrina de Orígenes de Alexandria, ou seja, que era uma doutrina herética. Então, infelizmente, já eram igrejas que já vinham pregando heresia. E Cipriano se posicionar contra essas igrejas é exatamente importante, porque nós estamos vendo um pentecostal, nesse período, ele se posicionando contra a igreja de Roma, e como eu disse para vocês, ele se considerava um discípulo de Tertuliano, que tinha se convertido à igreja pentecostal, Nova Profecia. Nesse período Tertuliano já tinha morrido, ele morreu próximo do ano 220, ou seja, ele tinha morrido há uns 30 anos mais ou menos. Mas nós estamos vendo que um grupo de igrejas, elas não concordavam, não participavam dessas heresias de Orígenes e da igreja de Roma e da igreja de Alexandria. A igreja de Roma, nesse período também, ela já estava batizando recém-nascidos, já tinha adotado a doutrina de Orígenes. Então, é um período que eles já estão pervertidos, né? Bom, depois eu vou passar para vocês também, no final da leitura aí, eu coloquei o texto que diz: um discípulo de Cipriano, chamado Pôncio de Cartago, escreveu uma obra intitulada Vida de Cipriano, né? Essa obra eu vou disponibilizar ela para vocês poderem fazer essa leitura, tá certo?